Você já deve ter escutado alguém falar sobre paciente classe 1, paciente classe 2 e paciente classe 3. Mas você sabe o que significa e a diferença entre elas? Nada mais é do que a forma da gente avaliar o encaixe dos dentes do paciente. É o que a gente chama de oclusão. Parece complicado, parece difícil, mas eu vou te explicar de uma maneira mais simples. Maxilar superior e maxilar inferior. Maxilar superior, onde tem os dentes da parte de cima. Maxilar inferior, que é a mandíbula, onde ficam os dentes de baixo. Classe 1. Geralmente tem a oclusão, ou seja, o encaixe dos dentes de forma correta. Porém, esses pacientes eles podem ter outro tipo de alteração, como a assimetria facial, como um excesso vertical de maxila, que é aquele paciente que expõe muito a gengiva. Nesses casos, aí sim precisa de cirurgia ortognática. No entanto, a grande maioria dos pacientes que apresentam oclusão do tipo classe 1 não precisa de nenhum tipo de correção com intervenção cirúrgica. Geralmente, apenas a ortodontia é possível de resolver esse tipo de situação. Já o paciente classe 2 é aquele paciente que tende a ter uma mandíbula posicionada mais para trás quando comparada com a maxila. Consequentemente, os dentes da maxila de cima eles são mais projetados do que o dente de baixo, que é o da mandíbula. Isso pode ter algumas repercussões estéticas e funcionais. Estéticas, a falta de projeção da mandíbula, funcionais, a questão da falta de selamento labial, podendo contribuir para uma alteração respiratória, roncos, apneia obstrutiva do sono, enfim. Então, esse paciente, muitas vezes, ele precisa sim de uma cirurgia ortognática. Já o paciente classe 3, de forma didática, é o contrário do paciente classe 2. Ele tem um posicionamento mais para frente da mandíbula, ou seja, os dentes de cima ele está mais para trás quando comparado aos dentes de baixo, tendo essa projeção aqui mandibular. Esse paciente também ele pode ter queixas estéticas e respiratórias. Estética devido à grande projeção mandibular e à falta de projeção aqui do sorriso de cima, a falta do selamento labial, né? Esse paciente ele não tem um encontro natural dos lábios e o encaixe dos dentes, que é uma das principais queixas desse paciente. Então, esse paciente também, classe 3, ele tem grande chance de precisar de uma cirurgia ortognática. De forma simples e didática, essas são as principais diferenças entre os pacientes classe 1, classe 2 e classe 3. Se tiver ficado alguma dúvida a respeito sobre a diferença e o que significa cada um, eu fico à disposição para conversar com cada um de vocês.